Olá, aluno do 8º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET terceiro bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 21, semana 6. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é produzindo um relato pessoal. Vamos na leitura inicial? Quem nunca passou por um mico? Todos nós já passamos por situações constrangedoras que às vezes são motivo de risadas por outras pessoas. Veja o exemplo abaixo. Tinha uma porta no meio do caminho. Uma vez fui a uma festa na casa de um amigo do meu irmão e não conhecia ninguém lá. Mas avistei um menino lindo dentro do salão. E quando fui falar com ele, pá! Enfiei minha cara numa porta de vidro. Quase caí para trás e todo mundo viu, até ele. Fui cambaleando até o banheiro para ver se não tinha quebrado o nariz. Foi horrível demais. Após essa leitura, vamos conhecer um pouco mais sobre esse gênero. Copie esta tabela no seu caderno. Então, nós temos aqui as características. O uso da primeira pessoa. A primeira pessoa do singular é eu e a primeira pessoa do plural é nós. No relato pessoal, utilizamos principalmente o eu. E os verbos vão ser conjugados da seguinte forma: avistei, conhecia, fui. Dessa forma, nós temos a forma pessoal, quer dizer, nós vamos entender que o leitor ele vai imaginar uma situação a partir da narração de um narrador personagem. Olha que legal. Continuando, nós temos os verbos no presente e pretérito. Quer dizer, utiliza-se a ideia de passado para contar algo que já aconteceu e utiliza-se o presente para situar a situação a qual o autor está vivendo naquele momento. Experiências pessoais, como o nome já diz, relato pessoal. Então, trata de algo que aconteceu com alguém, algo que às vezes está no íntimo da pessoa. Presença de emissor e receptor. Então, quando você escreve aí um relato pessoal, você imagina alguém que vai fazer a leitura, ou quando você está conversando com alguém, você tem aí a ideia de quem fala e de quem está ouvindo. E, logicamente, nós temos a subjetividade porque é algo particular. Então, dessa forma, nós partimos para a ideia da estrutura e lembramos que é um texto narrativo. Dentro desse contexto narrativo, nós vamos imaginar que inicialmente nós temos a introdução, em que você irá colocar os personagens, a ideia de tempo, lugar e o conflito. Depois, você irá colocar aí o desenrolar da história para que então chegue na parte mais importante, quer dizer, na parte mais esperada pelo leitor, que é o clímax, para assim termos o desfecho. Então, é importante lermos aqui que precisa-se ter um título, um tema, a introdução, o contexto, os personagens e o enredo. Eu tenho aqui também um passo a passo que fala praticamente essa ideia. Então, o título, o tema, o corpo do texto, o desfecho, são questões muito importantes. É interessante que alguns vestibulares pedem para construir um relato pessoal.
Eu estou aqui no site Toda Matéria e temos que o relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Então, pense bem para realizar a atividade desta semana. Nós temos aqui a ideia do relato oral e relato escrito, não é? Então, quer dizer, para escrever, nós temos que ouvir ou, por exemplo, nós se falamos aí sobre a nossa vida, temos que fazer um planejamento para colocar depois no papel essa ideia. Temos aqui, então, um exemplo de relato pessoal. Então, é um trecho de relato pessoal escrito da artista plástica Marta Cavalcante. Então, nesse caso, alguém ouviu e depois transcreveu para o papel ou para o computador. Observe aqui o uso das aspas, tá? É isso que também você vai utilizar para fazer a atividade de hoje, né? Então, meu nome é Marta Cavalcante, nome de casada, eu nasci no dia 16 de abril de 1940 no Rio de Janeiro. Então, temos a apresentação aqui da narradora personagem, depois nós temos aqui a fala em que ela coloca sobre a família, o que ela vivenciou. Então, é a partir disso que nós identificamos algumas características aí do relato pessoal. Voltando ao nosso material, temos as atividades. Agora é com você. Hora de produzir. Você deverá escolher uma pessoa. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão ou um amigo próximo e peça que lhe conte uma situação constrangedora ou engraçada pela qual passou. Registre o relato feito por essa pessoa. Transforme esse relato oral em relato escrito. Escolha um título criativo. É interessante neste momento você utilizar o celular. Você pode gravar a fala e depois ouvir e assim transcrever para o caderno ou para o material aí do PET. Planejamento. Não se esqueça de que relato oral e escrito possuem diferenças importantes. Você deverá fazer a transcrição do relato oral, mantendo a estrutura original do texto. Então, utilize aspas e também utilize a primeira pessoa, tá? Na conjugação dos verbos. Você terá que fazer as alterações necessárias, mas com alguns cuidados. Assegurar a articulação entre os fatos relatados, colocando elementos próprios da escrita. Retirar as repetições e incertezas da fala. O relato oral é cheio de gestos e entonação. Encontre formas de registrá-los para que o relato escrito não perca o sentido. Você pode falar, por exemplo, que a pessoa está aí com algum sentimento e assim mostrar aí que o relato pessoal é algo bem subjetivo. A linguagem deverá ser própria do gênero e de acordo com a proposta solicitada. Descreva o lugar, insira adjetivos e outros elementos discursivos, mas cuidado para não perder o foco e a essência do que lhe foi relatado. Lembre-se de que o relato é um gênero discursivo no qual são apresentadas as informações referentes a um acontecimento. Pronto para escrever? Depois que você terminar, peça à pessoa que te contou a situação para ler e reescreva fazendo as alterações se necessárias. Nesse caso, você pode também elaborar algumas perguntas para que a pessoa seja guiada na fala e então você tem aí uma história com começo, meio e fim. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Para lhe guiar, você pode utilizar. Então, coloquei, meu nome é, você coloca o nome da pessoa, tá? Eu esqueci aqui das aspas, mas você irá colocar aí no seu caderno, no seu material. Mas meu apelido é, nasci no dia e moro em certo dia. Daí você irá colocar o que a pessoa falou para você, o que aconteceu, né?
Daí, na sequência, você pode colocar, no entanto, aconteceu algo surpreendente, que seria o conflito. No caso, estavam comigo, aqui passou a letra A, estavam comigo, aí coloca os personagens, né? Então, até essas dicas dá para você ir, se guiar para as perguntas. O local era, quer dizer, o lugar, né? Era como? Porque às vezes quando uma pessoa vai contar alguma coisa, ela se limita a dizer o que aconteceu e pronto, em poucas palavras. Mas você pode perguntar, mas quem estava com você? Quais as pessoas? Como que era esse lugar? Porque isso vai ser questões importantes para o primeiro parágrafo. Depois que você colocou tudo isso, colocou o conflito, quer dizer, a questão problema, você vai falar, primeiramente, então o que aconteceu? Logo depois, por fim, né, qual o desdobramento? Aí depois pede para a pessoa fazer uma reflexão, não é? De que o que isso representa, tá? Então lembro até hoje, porque, certo? Espero aí que eu tenha lhe ajudado. Temos uma mensagem final, tá? Que nós faremos a leitura. Querida estudante, chegamos ao fim de mais um PET. Tenho certeza de que você estudou muito e resolveu todas as atividades com muita dedicação, foco, organização e planejamento. Parabéns pelo empenho. Continuamos firmes e com muita vontade de que tudo volte ao normal. Saudade de você. Um grande abraço. Dessa forma, eu finalizo essa videoaula. Espero que você tenha acompanhado todas as semanas, né, as orientações e tenha gostado. Tenha aí uma boa semana e um grande abraço.